Graça e paz, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vocês estão prontos? Vai ser corrida, hein? Vai ser bem corrido. Vou direto ao ponto já, sem rodeios. Vocês podem abrir sua Bíblia lá em Levítico capítulo 6, por favor? Levítico capítulo 6, do verso 8 até o verso 3. Nós vamos falar sobre a lei do holocausto. Esse texto sobre a lei do holocausto é apenas como base para a nossa reflexão nessa noite. Acharam Levítico capítulo 6, do verso 8 ao verso 13? Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Feche os seus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor, ó Deus, ela foi lida. Tua palavra, Senhor, é o nosso alimento, é o nosso sustento. Senhor, também é a nossa força, Pai. Ela também é a nossa espada, é a luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que ela renove a nossa mente, seja revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a Tua verdade e praticar a Tua vontade. Em Teu nome assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, para você que nunca leu o livro de Levítico, ou se já leu, não entendeu muita coisa sobre ele, eu quero, antes de mais nada, deixar um conselho para vocês. Sempre que você for ler a Bíblia, as Escrituras, normalmente a gente começa pelo Novo Testamento, mas no caso de Levítico, é bom ler Levítico e a carta aos Hebreus, que aí você não fica confuso acerca das coisas que estão acontecendo no livro de Levítico. O livro de Levítico, ele foi escrito para os sacerdotes, para a tribo dos levitas. Todo o procedimento dentro do tabernáculo e futuramente dentro do templo, ele está ali descrito como que era o rito judaico, como seria exercido o culto judaico, certo? As suas ofertas e tal. O holocausto, ele representa a principal de todas as ofertas. Quando você está lendo o livro de Levítico, você vai ver vários tipos de ofertas: ofertas pacíficas, ofertas de manjares, oferta pelo pecado, oferta por cura. Mas o holocausto, ele é a principal de todas as ofertas dentro do rito judaico. E às vezes a gente até brinca, né, quando está fazendo churrasco, a gente, eita, está tendo holocausto ali, né? Só que, diferentemente do churrasco, a oferta, aquele animal é queimado por inteiro, até virar cinza, né? No caso do churrasco, a gente come o animal assim que estiver pronto. Mas a lei do holocausto, ela continua sendo principal. Um animal, ou seja, ele poderia ser um boi, um carneiro, um bode ou uma pomba. Então, de acordo com o animal, também era a condição econômica do ofertante. Ele poderia ser oferecido pelos pecados individuais, pessoais, ou pelos pecados da nação. E consistia, como eu já falei, na queima do animal inteiro, depois de imolado. Deveria ser queimado durante toda a noite até ser consumido. Quanto ao horário e à quantidade de ofertas feitas durante o dia, ele sofreu uma pequena variação no período em que os judeus congregavam no deserto, na tenda, e no período que eles já estavam no templo, certo? A questão da quantidade
e o período em que essas ofertas eram feitas, houve uma pequena variação. O fato é o seguinte, é que todos os dias, diga todos os dias, deveria ser realizado. Irmãos, na nova aliança, Jesus Cristo, Ele é a propiciação, Ele é a provisão de Deus, Ele é a oferta de holocausto perfeita e eterna que Deus deu aos homens que nele crescem. Ele é a propiciação. 1 João 2, capítulo 2, verso 2, nos mostra isso. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. João 3,16 nos mostra que Ele é a provisão, porque Deus deu o seu Filho unigênito por amar o mundo de uma maneira especial, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Hebreus 9, de 11 a 14, nos mostra que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, presta atenção, não por meio de sangue, de bodes, de bezerros, ou seja, de animais, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, ou seja, dos animais, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, diga muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. No mesmo capítulo 9 de Hebreus, do verso 27 ao verso 28, a Bíblia diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Ou seja, Jesus, Ele também é o holocausto perfeito. Perfeito. O que a gente pode aprender olhando para a velha aliança e que se aplica à nova aliança especificamente em nossas vidas? Quando olhamos para esse momento do ritual judaico, o que a gente pode aprender acerca da lei do holocausto? Porque quando a gente fala de um holocausto perfeito, a gente também está falando de uma obra consumada, onde na cruz do Calvário Jesus disse o quê? Está consumado, ou seja, está concluído, se cumpriu tudo aquilo que havia sido dito a respeito dele. Todo o propósito de Deus se conclui ali. Claro, ainda tem uma parte, é porque Deus já vê o final das coisas. Deus já fala do final das coisas, então está consumado, está concluído. Se estamos aqui é por causa de uma obra consumada na cruz do Calvário, onde ali o Senhor perdoou os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a maldição que estava sobre nós, Ele levou sobre si ali na cruz do Calvário. Quando a gente fala de uma nova aliança, a gente também está falando de um acesso à verdadeira vida, a vida de Deus. Estamos falando de nos achegarmos ao trono da graça, com confiança, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Todas essas coisas estão escritas na palavra de Deus. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês está escrito na palavra de Deus. Então, quando o cordeiro, ou quando aquele animal era imolado, o sangue daquele animal ia para a aspersão, ia para a purificação, mas o animal era totalmente queimado, até virar cinza. Então, tudo que foi dito aqui, de tudo que eu estou dizendo para vocês, nos mostra uma coisa: nós, na nova aliança, estamos livres dos rituais da antiga aliança, porque vemos em Cristo que tudo se cumpre nele. Amém? Tudo em Cristo se cumpre. Ou seja, nele, como o apóstolo Paulo ensina, todas as coisas convergem, do passado, do presente, do futuro, tudo converge em Cristo. A nossa vida, nossa pregação, nossa vivência tem que ser em torno de Cristo. Nós somos cristocêntricos,
É isso mesmo. Por isso que nos chamam de cristãos, porque somos cristocêntricos em tudo. Então, ao olhar para isso, ao vermos isso, nós de fato entendemos que estamos livres do ritual da antiga aliança. Contudo, apesar de estarmos livres dos rituais, precisamos lembrar que esses rituais apontam para a nova aliança. Os rituais da antiga aliança apontam para Cristo, apontam para a nossa experiência na nova aliança. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O Velho Testamento, ele é sombra das coisas futuras. E as coisas futuras são o que? Estão relacionadas à nova aliança. É o que nós podemos ver, apalpar, contemplar, desfrutar. Então todo o ritual, tudo que você vai ver no Velho Testamento aponta para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, a palavra é cristocêntrica. Nós temos que ser cristocêntricos, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, sendo assim, se nós olharmos com atenção, nós vamos ver que nós podemos aprender algo com eles e aplicarmos em nossas vidas. O rito sacerdotal e a oferta, eles apontam para Cristo, mas o altar e a lenha nos falam de quê? E é isso que nós vamos ver. Porque dentro do ritual do holocausto, nós vimos lá que o sacerdote tem um procedimento com relação às suas vestes, com relação às cinzas, com relação à lenha, com relação a colocar o holocausto, ou seja, os animais em ordem que serão oferecidos, o que deve ser feito no dia seguinte. Mas o que eles nos mostram? É fácil identificar para nós que tanto o sacerdote quanto a oferta falam de Cristo. E aliás, a gente diz que é Paulo, mas não há comprovação, mas pela forma como se escreve a carta aos Hebreus, pela linguagem utilizada dentro da carta dos Hebreus, nós identificamos que foi o apóstolo Paulo, e assim eu também creio. Eu acho que também foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Mas veja bem, dentro da carta aos Hebreus, nós identificamos ali que Cristo, ele é o sacerdote, que Cristo, ele é a oferta. Por isso, quando você estiver lendo o livro de Levítico, vale muito a pena você ler também junto a carta aos Hebreus, tá? Então é fácil de identificar isso. Mas e quanto ao altar? E quanto à lenha? O que eles falam para nós? Vamos deixar aqui um princípio, estabelecer um princípio, porque ele se repete no texto que nós lemos de Levítico. Existe uma ordem sobre o altar. Qual é essa ordem? O fogo arderá continuamente, não se apagará. Você pode repetir a ordem comigo? O fogo arderá continuamente, não se apagará. Mais uma vez, o fogo arderá continuamente, não se apagará. Então, mas irmãos, tem um detalhe. Para o fogo continuar ardendo, ou seja, continuar ali vivo e não se apagar, precisa de um elemento. Que elemento é esse? O combustível, a lenha. A lenha, ela é finita, ou seja, ela acaba, ela se consome também. Tanto a lenha quanto a oferta, eles são finitos, eles se consomem. Então nós vamos precisar fazer o quê? Dar manutenção no altar, dar manutenção, remover as cinzas, por quê? Porque as cinzas, elas podem sufocar as chamas. Se você manter as cinzas ali, na hora que você for acender o fogo, as cinzas podem impedir as chamas. Então aquela cinza não serve, por isso ela tem que ser removida. E o que aquelas cinzas representam? O holocausto anterior. Um novo precisa ser feito. A lenha, ela precisa ser renovada. O altar precisa ser limpo. Uma nova lenha vai chegar. Um novo holocausto vai chegar para serem consumidos pelo fogo. E agora aqui uma lição para nós. Repita comigo. A lenha de ontem não serve para hoje. A lenha de ontem não serve para hoje.
E quanto ao altar? O altar, ele é uma parte do templo. E Deus, na nova aliança, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no coração daqueles que creem no Senhor. O templo, ele chegou até a ser figura do corpo de Cristo, do seu próprio corpo. Quando ele respondeu para os judeus que perguntaram para ele por que ele havia expulsado os cambistas do templo, Jesus deu uma resposta em João capítulo 2, verso 19, ele diz assim, destruí este templo e em 3 dias o reedificarei. 3 dias, ele estava falando de quê? Da sua morte, que ele ia passar 3 dias e ia ressuscitar, ok? Estava falando de si mesmo, do seu próprio corpo. Porém, ainda que não haja templos, habitação de Deus em templos de pedra, nunca houve, mesmo quando Salomão construiu o templo, quando você vai ler lá na consagração do templo lá de Salomão, ele declara que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus nunca habitou em templos feitos por mãos humanas, templos de pedra, mas usou isso para se manifestar, para se revelar de alguma maneira ao seu povo, ao povo que ele escolheu. Ainda assim existem templos, e nesses templos, que não são feitos por mãos humanas, existe um altar. Se você é templo do Espírito Santo de Deus, dentro de você existe um altar, e esse altar é o seu coração. Quem crê, diga amém. Na prática, irmão, esse altar, ele fala do lugar do nosso relacionamento com Deus. E aí, algo para a gente refletir: como é que está o seu altar? Como é que está o seu altar? É algo que nós vamos refletir aqui juntos. O fogo é um outro elemento ali que está presente dentro do ritual, mas ele representa a resposta de Deus às ofertas. Lembra de Abraão, quando ele fez uma oferta? Deus mandou ele partir os animais ao meio, e aí veio o que do céu? Fogo do céu, e consumiu aquelas ofertas. Lembrem de Moisés, lembrem de Elias, as situações em que Deus responde com fogo às ofertas que foram lançadas. Então o fogo, de certa forma, representa a resposta de Deus a essas ofertas. Mas a lenha, ela continua sendo a nossa responsabilidade. Diga comigo, a lenha é minha responsabilidade. A lenha, ela é o combustível para o fogo, ela representa também uma parte da nossa disciplina espiritual em nosso relacionamento com Deus. A lenha de ontem não serve para hoje, mas aí nós identificamos um problema aqui. Qual que é esse problema? O desenvolver as disciplinas espirituais, a maneira como se desenvolve. Não estou querendo dizer aqui que você não faz isso. Se não faz, passa a fazer, não tem problema, posso estar dizendo isso também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é a maneira como a gente faz. Às vezes a gente até quer desenvolver uma disciplina diante de Deus, de uma disciplina espiritual, de ter um devocional. Mas muitas vezes, ou na maioria dos casos, essa disciplina espiritual é exercida de forma introspectiva. O que é essa introspecção? Eu vou falar o português claro: egoísta. Porque tem gente, devocional é para a gente? É também. O devocional é para a gente? É para a gente. Então tem todo motivo para ser introspectivo, para ser focado em mim, nas minhas necessidades, nos meus desejos, naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso, naquilo que eu sonho. É justo. Mas ela não é só para isso. Não é só para isso. Ela é para servir. E todo serviço começa com oração intercessória. Todo serviço. Quer servir a Deus? Tenho vontade de servir a Deus. Ela começa com oração intercessória. Que o principal serviço a Deus está relacionado a almas. Uma das coisas que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, aconselhando a Timóteo,
ele diz o seguinte: orai por todos os homens, especialmente por aqueles que estão investidos de autoridade. Orai por todos os homens, porque é desejo de Deus que eles sejam salvos. Peraí, se é Deus que salva, o que a minha oração vai adiantar? Mas adianta. De alguma forma adianta. De alguma forma adianta. Então o serviço no reino de Deus, ele começa com oração intercessória. Oração pelo seu vizinho, pela sua vizinha, pelo seu colega de trabalho, por até aqueles que você nem conhece, e pelas autoridades. O serviço no reino de Deus não está focado somente na sua vida, em responder os teus desejos, as tuas vontades. E aí esse é um problema, porque desenvolver a disciplina espiritual, você vai ver que muitas vezes dentro de um devocional, Deus vai te dar uma palavra que ela não é para você, mas uma hora vai servir para você ou para outra pessoa. Importante é que você tenha a perspectiva de ser edificado com ela, mas também de abençoar outras pessoas através dele, através desse devocional. Então, esse é um problema, desenvolver as disciplinas espirituais com uma atitude puramente egoísta, tem sido isso um grande problema. Mas eu preciso lembrar vocês de uma coisa, que esse serviço começa com oração, onde orar pelos santos, ou seja, pela igreja, pelos perdidos, pelas causas e pelas necessidades, não somente suas, mas do outro. Eles são exemplos de como o momento de oração pode deixar de ser introspectivo, ou seja, voltado exclusivamente para os nossos próprios interesses, e se voltar para os interesses de Deus, de Deus. Às vezes a gente está muito focado em nossas cobiças. Pedis e nada tendes, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Às vezes a gente não está entendendo que Deus também tem os interesses dele, e que esses interesses envolvem o nosso tempo de oração. No livro Uma Vida Cheia do Espírito Santo, vou repetir, no livro Uma Vida Cheia do Espírito Santo, um pregador, um teólogo, também professor, abolicionista, avivalista, um dos líderes do segundo grande despertar, Charles Finney, é o nome dele. Charles Finney, ele reserva um capítulo para falar sobre vencer pela oração. Vencer pela oração. Só a verdade central do capítulo, que tem lá, o título daquele capítulo é vencer pela oração. Verdade central. Ele diz o seguinte: uma coisa é fazer orações, outra coisa é vencer pela oração. Já diz tudo, sim ou não? Não diz tudo? Uma coisa é fazer orações, outra coisa é vencer pela oração. Mas é claro que ele vai destrinchar tudo, o que seria vencer pela oração. Ele diz que qualquer bom cristão, ele pode fazer orações, mas existe um desafio maior para o povo cristão, é o vencer pela oração. E não precisa aqui ser dotado de algum superpoder, ou de alguma autoridade, de uma super unção, para obter vitória através da oração. Tudo o que precisamos fazer é simples, irmãos, é não desprezar virtudes simples que Deus deu. E ele cita várias, mas eu vou destacar apenas 4. A fé é uma delas. É uma virtude simples. A fé. Ah, pastor, pensei que você ia desenvolver algo complexo, algo argumentativo assim, uma nova revelação. Não, irmãos, não é isso não. É simples, é mais simples do que a gente imagina. Se nós cultivarmos as coisas simples, porque o evangelho, para nós, para nossa edificação, é a coisa mais simples do mundo. A gente só precisa se dedicar. Veja, quando a gente olha para o ritual judaico, a gente vê a complexidade daquilo. Ele troca roupa, põe um calção de linho, não pode fazer isso, tem que jogar a cinza para lá, tem que fazer isso lá. Aí chega Jesus e diz assim: crê somente e verás a glória de Deus. É um monte de, sabe, e quem vem de outro tipo de
de fé, de religião, entende qual era a prisão que era antigamente. Hoje a gente só precisa crer somente e verás a glória de Deus. Então não tem nada extraordinário, a fé é uma delas, e a própria fé já é uma chave de vitória, porque em 1 João 5,4 diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja bem, a fé exercitada através da oração, ela alcança outros níveis de vitória, Não é uma fé superficial que nós estamos falando aqui, aquela fé de eu sei que Deus existe. É diferente, é uma fé movida pela convicção de que Deus é a fonte de todas as bênçãos, que Ele é o Pai das luzes, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle. É uma fé que te leva a superar os obstáculos, é uma fé que te leva a crer contra a esperança, como é o caso de Abraão. É uma fé que te leva a clamar pela salvação dos perdidos. É uma fé que te leva a ver o milagre se concretizar. É uma fé exercitada por joelhos calejados. É uma fé que guarda uma confissão, que guarda uma esperança, que guarda uma certeza que não se contradiz. É uma fé, acima de tudo, firmada numa obra consumada, vitoriosa, que é a obra da cruz, porque Jesus ali morreu, mas Ele também ressuscitou, e Ele subiu aos céus, e Ele voltará para nos buscar. Quem crê, diga amém. Não é somente a fé, mas essa lenha, ela tem uma característica. Essa lenha, ela precisa ser também uma fé com sinceridade. Eu falei aqui outro dia o significado, a origem da palavra sincero, de onde veio, né? Eu disse para vocês que no teatro medieval, os atores, os artistas, eles utilizavam diferentes máscaras, e essas máscaras eram feitas de cera, e era usada para representar vários personagens. Então as máscaras, elas foram apelidadas de cera. As máscaras foram apelidadas de cera. Então do latim sincero, ou sem cera, é sem máscaras. Junto com a fé, essa lenha, essa oração, ela precisa ter sinceridade. E existem dois tipos de sinceros no mundo: os controlados e os descontrolados. Os controlados, eles são verdadeiros em seus sentimentos, em suas vontades, em seus pensamentos. Porém, eles sabem respeitar as pessoas, o próximo. Sabe quando, como e onde comunicar a sua sinceridade. Se for controlada pelo Espírito Santo, essa pessoa se torna ainda mais agradável e sábia. Por quê? Porque ela está vivendo debaixo de um fundamento, e esse fundamento é a palavra de Deus. Já os sinceros descontrolados, vocês devem conhecer muitos. Eles são assim, eles são verdadeiros também, em seus sentimentos, em suas vontades, em seus pensamentos, mas quase sempre usam da sinceridade para justificar as suas insatisfações, as suas murmurações e o seu temperamento explosivo, melindroso e muitas vezes egoísta. Sabe o sincerão? Eu sou sincero mesmo. Aqueles lá. Quase sempre possui uma motivação errada e manifesta pouca disposição em mudar. Contudo, há esperança para os descontrolados. Diga graças a Deus. Basta que eles se submetam ao Espírito Santo e à palavra de Deus para terem suas mentes renovadas, e então haverá verdadeira mudança e sem máscaras. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 17, tem uma oração. E nessa oração diz o seguinte: bem sei, meu Deus, que provas os corações, e da sinceridade te agradas. O terceiro elemento que caracteriza essa lenha é a perseverança. O outro elemento importante a ser considerado por nós, sem sombra de dúvida, a perseverança está ligada à fé. Existe uma razão para que alguém possa perseverar. É a fé traduzida na certeza de se obter o que se espera. Eu sei, eu creio na fonte de todas as bênçãos. Eu creio na fonte
que é Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio que meu Deus não falha, então eu tenho motivos de sobra para perseverar. Em Lucas 18, de 1 a 8, Jesus ensina uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Ou seja, Jesus está ensinando uma parábola, trazendo uma parábola sobre perseverança. É a história daquela mulher viúva lá, né? Que ela tinha uma causa junto ao juiz, e o juiz era iníquo, um homem mau, um homem perverso. E ela lá, de tanto insistir, ele falou assim: olha, eu vou logo atender essa mulher para ela parar de me perturbar. E aí Jesus interrompe a parábola e diz assim: se esse homem, sendo mau, atendeu essa mulher por causa da perseverança dela, imagine Deus que é bom. Imagine Deus que é bom. Tiago 1,4 diz que a perseverança, ela precisa ter ação completa para que sejamos íntegros, perfeitos, em nada deficientes. Em outras palavras, Deus deseja nos educar em perseverança, e perseverança em oração. A perseverança precisa ter essa ação completa. Outro propósito, outra razão, existem várias, mas eu destaquei duas. Para todo propósito existe o tempo e o modo. Existe o tempo e o modo. Eclesiastes 8, 6, a parte A. Para todo propósito existe o tempo e o modo, o tempo certo, a maneira certa. E é importante você saber, meu irmão, minha irmã, que o tempo certo e o modo certo são sempre de Deus. Sempre de Deus. Romanos 12, verso 12, diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Quero lembrar uma coisa para vocês: todos nós que estamos aqui hoje, somos frutos de alguém que perseverou. Todos nós que estamos aqui somos frutos da perseverança de alguém que continuou acreditando no Evangelho. Todos nós aqui somos frutos da perseverança de alguém que continuou acreditando no poder da oração, de alguém que continuou acreditando no poder da mensagem da cruz. Todos nós aqui, irmãos, todos nós somos frutos disso. E eu vou mais, até algumas coisas que nós desfrutamos aqui nessa terra é fruto da perseverança de alguém que errou várias vezes até acertar. Te ocorre alguém na mente? Se eu falar Thomas Edison, quantas vezes ele tentou fazer a lâmpada? Quem já ouviu a história? Mais de 1000, né? Mais de 1000 vezes até acertar. E olha aí, ó, liga um botão ali, da lâmpada já foi para o LED, da lâmpada de antigamente, né, de filamento, e agora já é LED, já é outro nível, né? Mas tudo começou com quem? Com um cara que perseverou várias vezes, que errou várias vezes até acertar. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Diga para quem está do seu lado: persevera, meu irmão. O último elemento, a última característica dessa lenha está relacionado à bendita, à infalível, à tremenda, à exaltada, à grandiosa, à poderosa, à viva e eficaz palavra de Deus. O exercício da oração, irmãos, muitas vezes vai nos levar para o campo de batalha, sim ou não? Vai, muitas vezes vai. Tem gente que acha que é só ficar lá: oi paizinho, te amo, não sei o quê. Muitas vezes você vai para a guerra, irmãos. Paizinho, não sei o quê, eu te louvo, eu te adoro. Claro, tem louvor, tem adoração como arma de guerra, beleza, aleluia, glória a Deus por isso. Não estou falando disso. Eu estou querendo dizer é que a oração, esse exercício, muitas vezes vai nos levar para o campo de batalha, e nem somente em favor dos seus próprios desejos, mas também às vezes do desejo de Deus. Paulo nos ensina que nessas batalhas nós devemos estar vestidos e equipados corretamente, e nesse equipamento nós identificamos várias virtudes e um recurso. O único recurso ali é a palavra de Deus.
ele ilustra como espada. É a nossa única arma de ataque, irmãos. Dentro da armadura de Deus, dentro desse equipamento, nós temos a palavra de Deus como espada. Estou indo para a conclusão. O que diz respeito à oração, o que vem ao seu coração quando eu falo de Daniel? No que diz respeito à oração, vai pensando aí comigo. O que vem no seu coração quando eu falo de Neemias? No que diz respeito à oração, o que vem ao seu coração quando eu falo de Elias, de Eliseu, de Ana, de Josafá, de Abraão, de Davi, de Jeremias, de Ananias, o discípulo, claro. Não é o marido de Safira, não. O que vem ao seu coração quando eu falo de Pedro, quando eu falo de Paulo, quando eu falo de Estevão? Vê que só até aqui são poucos os exemplos a serem citados, porque há vários nas Escrituras. O fato é uma coisa só: quando a gente para estudar a oração que a Bíblia, que o Espírito Santo fez questão de registrar nas Escrituras, que está registrado aqui nas Escrituras, nós podemos identificar alguma coisa, que nas orações que eles fizeram, tinha um elemento comum: a palavra no coração, a palavra de Deus no coração. Uns oraram com base nas promessas e direção de Deus, outros movidos por compaixão, outros por discernimento espiritual. Outras orações que nós vemos aqui, desses que foram citados, foram pelas adversidades, obtendo resultados extraordinários. Mas eles tinham algo em comum: eles tinham a palavra no coração. Mas como isso pode ser verdade também em nós? Alguns obtiveram até, no meio das adversidades, resultados extraordinários. Como isso pode ser uma verdade também em nós? Resposta é muito simples de novo: não despreze o hábito de meditar na palavra de Deus. Não despreze o hábito de ter o seu devocional, porque esse devocional, esse hábito, esse envolvimento com a palavra de Deus, ele te leva para uma condição de prontidão, de estar sempre pronto. Nunca vai te faltar inspiração para orar, nunca vai faltar argumentos para você contra o inimigo quando ele se levantar. Nunca vai faltar alimento espiritual, nem para você, nem para compartilhar com alguém. A oportunidade vai cruzar o teu caminho, acredite, vai. Às vezes sem você ficar procurando muito, ela vem. Deus vai colocar as oportunidades, vai te colocar diante das coisas, ou as coisas diante de você. Vai. Porque esse envolvimento com a palavra de Deus nos fortalece, nos alimenta, nos leva para um outro nível. Quer ver? Mas tudo depende de uma coisa só: o que a palavra de Deus significa para você? O que ela representa na sua vida? Se isso estiver bem claro no seu coração, você não vai abrir mão dela. Mas se você está abrindo mão dela, reveja, analisa, avalia, volta para o caminho, volta às veredas antigas, restaure isso aí no seu coração, determine-se. Ah, mas eu não senti vontade. Não é para sentir vontade, é só para reconhecer e entender. É uma questão da sua consciência. Jesus ensinou uma parábola sobre o dever, a obrigação de orar sempre, sem jamais esmorecer. Pode começar na sua vida como um dever, como uma obrigação, como ir para a aula todos os dias. Mas depois vai virar prazer, você vai sentir falta, igual no dia da formatura. Ai, que saudade. Você já notou que todo dia de formatura é uma choradeira? O povo já com saudade. Vamos fazer uma pós, fica combinando, se encontrar.
faz festinha para se rever. Não é verdade? Fica naquele saudosismo, vira prazer. Começa como obrigação, mas vira prazer, ainda mais quando você vai vendo a resposta disso, vai vendo a resposta dessas coisas acontecerem, vai virando prazer, irmãos. Olha só qual é a importância da palavra na sua vida. Vamos recordar aqui, João capítulo 1. No princípio era a palavra. Olha, no princípio era a palavra. Será que a palavra era importante? A palavra estava com Deus. Será que era importante? A palavra era Deus. Aí, irmão, apelei, né? É importante ou não é? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Qual a importância da palavra de Deus na sua vida? Esses 4 aspectos falam da lenha. A lenha é a oração. A oferta queimada é decorrente da própria palavra, a palavra de Deus em nós. A oferta queimada ali é a palavra de Deus em nós, ou seja, ela se manifesta como reflexo das nossas ações em Cristo Jesus. Romanos 12, verso 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ou seja, as vossas ações em resposta à palavra. Apresentar o vosso corpo é isso, não é passar a faca no pescoço, deixar o sangue morrer e ser queimado, não, até porque você já morreu, quem é que vai te queimar, né? Então não é literal isso. Apresentar o nosso corpo é apresentar as nossas ações em resposta à palavra, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o culto racional não é lógico, não é matemático, não, é o culto da consciência, de uma consciência liberta em Cristo Jesus, purificado não por sangue de bodes, de animais, de bois, de ovelhas, de cabras, mas pelo sangue do Cordeiro. Purificou a nossa consciência de obras más. Irmãos, o fogo deve arder continuamente sobre o altar, mas sem lenha. Sem lenha. A ordem é arder continuamente. Sem lenha, sem uma vida de oração, isso é impossível. É impossível. É impossível ter vitória sem uma vida de oração. Acredite em mim. Tem gente vivendo das cinzas de ontem. Tem gente vivendo do congresso, aquele congresso que passou. Tem gente vivendo daquele culto especial que tinha aquele pregador do reteté. Tem gente vivendo daquele retiro de 1876, do louvor daquele dia, do louvor daquele tempo. Pior do que isso, tem aqueles que vivem na dependência do fogo dos outros. Dentro de você tem um altar. Não fica dependendo do meu fogo, não, irmãos. O meu fogo, é gerado pela minha lenha. O seu fogo, é gerado pela sua lenha. O seu sacrifício, é gerado pelas respostas que você dá à palavra de Deus dia a dia na sua vida. Pelas decisões que você toma. Não fica dependendo do fogo do irmão aqui, das irmãs, dos irmãos que vêm aqui em cima. Não fica dependendo do fogo deles. Gera a sua lenha. E vou dizer, a lenha de ontem não serve, e a de hoje não vai servir para amanhã. E assim sucessivamente. É todo dia. É todo dia, não é, Bini? Bom dia, Senhor. Bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito. Estou aqui, obrigado pelo fôlego de vida, pois agora de manhã eu posso te louvar, te adorar, te bendizer, te exaltar. As pessoas querem ter os corações incendiados pelo poder de Deus, mas só colocam palha para queimar no altar. Elas querem arder de amor pelo Senhor, mas só colocam graveto no altar. Muitos querem avivamento, mas o altar ainda está cheio de cinzas de 50 anos atrás. Romanos 12, verso 11, a palavra diz ali: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tem gente feliz da vida em ser frio dentro da igreja. Eu não sou que Deus disse, não.
Quem dera se fosse quente ou frio. Eu vou falar uma coisa para você. Você gosta de café frio? Tudo bem, antes fosse frio ou quente, mas vou dizer já uma coisa para você. A preferência de Deus não é frio, é quente. A preferência de Deus é quente. Acabei de ler para vocês. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Por algumas características bem simples. Tem gente ainda feliz da vida em ser frio, mas ser frio não é a preferência de Deus. Não aceite nem a mornidão, e nem a frieza também, eu vou dizer. E sabe por que eu vou dizer? A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Depois lê lá, Hebreus 12, verso 9. Deus é fogo. Está dizendo que é a característica de Deus. Deus não é um iceberg. Deus não é a Antártida. Deus não é o Ártico. Deus não é a Prosdróximo. Deus não é a Consul. Deus não é Brastemp. Deus é fogo consumidor. E se é verdade que vai vir sobre a terra um fogo que vai provar os corações nos últimos tempos, é melhor que você esteja incendiado, porque fogo não queima fogo. Fogo queima muita coisa, mas fogo não queima fogo. Se você já tiver incendiado, o fogo das provas não vai causar dano em você. O fogo da provação não vai causar dano em você, porque você já vai estar inflamado, incendiado de amor, aguardando pelo noivo. O que eu vou fazer agora diante dessa palavra, pastor? Não sabe por onde começar? Eu sei, posso dar uma dica, né? Comece a cuidar do seu altar agora. Comece a remover as cinzas. Seja você o sacerdote de si mesmo. Cuide da sua vida espiritual. Cuide do seu altar. Porque o sumo sacerdote, Jesus, ele vai te ajudar. Começa a remover em confissão essas cinzas, essa frieza, esse abandono, essa falta de buscar um relacionamento com Deus. Rompe, decidir é romper, irmãos. Muita coisa na nossa vida não acontece se a gente não tomar uma decisão, se a gente não romper. Não adianta ficar esperando por um raio, um peteleco de um anjo na orelha. Não, irmão, não vai acontecer. Tem coisas que é você que tem que decidir, porque a lei é responsabilidade sua. E a dica é, comece a trazer lenha e nunca mais pare. Porque se orar é bom, por que você para? Por que a pessoa para? Tem gente que ora, vê que Deus é bom e para de orar. Olha, se o objetivo é você continuar, o objetivo é você prosseguir. Vamos colocar em pé? Vamos começar a cuidar do nosso altar? Começar a remover as cinzas. Vamos começar a alimentar. Você é o altar de Deus. Então, já vou dizendo, não adianta eu orar muita coisa aqui da frente, porque você é sacerdote de você mesmo. Você é liderado pelo sumo sacerdote que é Jesus. Então você sabe onde acumulou cinzas na sua vida. Você sabe o que você precisa fazer para colocar lenha e deixar esse fogo arder dentro do seu coração, de uma forma que não mais se apague. E não fica na dependência do meu fogo. Meu fogo é meu fogo. Amém? Feche os seus olhos. Ora ao Senhor. Tem esse tempo. Os irmãos vão estar ministrando. E enquanto eles estão ministrando, o pastor João já pode vir aqui com a pastora Carla para ungir os irmãos. Vamos estar orando, Senhor, colocando diante de Deus as nossas vidas. O fogo arderá continuamente. 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 Continuamente, continuamente. Não deixa apagar, irmãos. Não deixa apagar. Não deixa apagar. Não deixa apagar. Pode ficar no seu lugar. Nós vamos até você para ungí-lo. Em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, aviva a tua obra em nossos corações, Senhor. Ó Deus, no decorrer do tempo, Senhor, ó Deus, aviva a tua obra em nossos corações.
Traz um despertar sobre nós, sobre a tua igreja em todo lugar. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Ah, Senhor, ó Deus, incendeia a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, vem com o fogo da resposta, vem com o fogo da vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, Senhor, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. Senhor, nossos altares estão expostos diante do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, Senhor, a romper conosco mesmo, com as nossas limitações, ó Deus, a olharmos para Ti, o autor consumador da nossa fé, o nosso amado, o nosso Redentor, o nosso bendito e eterno Deus, o amado das nossas almas, o desejado das nações. Tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Tu és aquele que é, que era, que há de vir. Tu és o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. És Tu, Senhor, ó Deus. Quem pedirá ao Senhor de agir, de mover, ó Deus, ó Pai, de nos abençoar com Teu fogo.